Ele fez os gols, ele comemora muitos gols, assim, pra dar, olha, ganha esse jogo. Tá levando a sério. Tô levando a sério, ganha esse jogo, pô. Não pode perder esse jogo pra esse time dos caras aqui. Todo respeito à Volta Redonda. Aí ele sai de campo, vai dar entrevista à beira do campo, ele fala, desculpe o Campeonato Carioca, mas nós queremos ganhar a Recopa na terça-feira, que nós já perdemos 2 oportunidades de sermos campeões, e temos que ganhar um título internacional. Ele tá no banner do Campeonato Carioca, falando que o Campeonato Carioca... Mas é isso, porra! É evidente que é isso! Eu achei aquilo sensacional. Os patrocinadores. Se dane, mas é isso, é a realidade. Conversa, ele não é marqueteiro, jogador de futebol, ele falou a real, é isso mesmo. Esse jogo é elaborado. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aqui sobre o nosso Mengão malvadão, né? O Flamengo vence Volta Redonda, assume a liderança e agora só pensa com foco total na Recopa Sul-Americana, que vai ser dia 21 ou daqui a mais ou menos 5 dias, né? Então o Flamengo jogou bem, vamos dizer assim, principalmente no segundo tempo, com a entrada do Everton Ribeiro, né? Deu mais dinâmica ali, volume de jogo ao Flamengo no segundo tempo. E um ponto, que é minha visão. Vitor Pereira percebeu que o Everton Ribeiro não pode ser banco desse time. Quando o Everton Ribeiro entrou no segundo tempo, o time teve mais dinâmica, mais volume de jogo. E ele percebeu ali que o Ribeiro não pode ser banco desse time, né? E o quarteto também não pode ser mexido, né? Porque o quarteto ele tem um volume de jogo muito grande e marca muitos gols. Já no sistema defensivo leva muitos gols, né? Então o ataque marca e a defesa leva. Então uma hora essa conta não fecha, né? Então vambora reger aqui. O Mauro César foi uma loucura aí com deixar vocês assistirem. Vambora pro vídeo, a Jovem Pan Esporte, link na descrição como crédito. E vambora para o vídeo. Mauro César foi a loucura, é louco. Agora na rádio e no YouTube, para falar também sobre a vitória do Flamengo, né? O Flamengo, que fez sua primeira partida depois do Mundial de Clubes, depois do vexame lá da semifinal contra o Al Hilal, e o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-1. Mauro César Pereira, foi um jogo, o primeiro tempo bem ruim do Flamengo, né? Ele fez o que se esperava de tentar ali colocar o Vidal junto com o Gerson e Thiago Maia. Não funcionou nesse jogo, né? Por enquanto. Mas você acha que ele vai seguir insistindo? E outra, quando ele colocou ali o Everton Ribeiro, deu uma soltada no time. E ele mesmo deixou claro, o Everton Ribeiro não é reserva. Eu não sei qual é o time titular. Agora, o que falar do Flamengo de ontem e desse experimento com ali os 3 volantes, que você falou que não são 3 volantes, né? Porque aí adianta. O que me deixa assim estarrecido é que eu vejo, especialmente coleguinhas que são ligados aí à cobertura do Corinthians, né? Tratando como se fosse Amaral. Lembra do Amaralzinho? Não o Amaral, daquele Amaral que jogou com o Vampeta, com o pessoal. O Amaral, aquele do Flamengo, 2013. Ah, lembro. O volante. Que fez um gol contra o Atlético Paranaense. Isso. Sim. Parece que é Amaral, Márcio Araújo e Jailton. Eram 3 volantes limitados, o Flamengo teve aí em tempos não muito distantes, né? Reunidos. Não, estamos falando do Thiago Maia, que é um bom jogador. Ele é um volante, mas é um volante de bons recursos. Está muito mal, mas ele é um bom jogador. O Vidal, não preciso ficar detalhando quem é o Vidal. E o outro é o Gerson, pô. Que foi meia. Peraí, tratar esses 3 caras como se fosse, o cara botou 3 volantes, não, ele botou um time defensivo, não. Eu sempre cito o exemplo do meio-campo do Klopp, campeão europeu. Fabinho, Wijnaldum e Henderson. Marca, desarma, joga. Exato. E os laterais avançando absurdamente, né? O Arnold e o Robertson, e os 3 malucos da frente ali, Salah, Mané e Firmino, demônios ali, aterrorizando as defesas adversárias. Ele depois explicou que ele tentou proteger um pouco mais a defesa, porque o time está tomando muitos gols, né? Acabou que o time também tomou um gol novamente, transição defensiva péssima do Flamengo, na jogada do gol do Volta Redonda, que já tinha ameaçado em algumas oportunidades. E aí o Everton Ribeiro, que vinha muito mal, a atuação dele contra o Al foi uma coisa constrangedora, inclusive, ele vem no segundo tempo e joga melhor. Mas quanto tempo jogou o Everton Ribeiro? Jogou 45 minutos. Se você põe ele de saída, ele vai ter o mesmo desempenho? Quando você começa o jogo com o adversário mais inteiro, num outro cenário, ele teria o rendimento no segundo tempo, quando a Volta Redonda já está mais desgastado, porque só se defendia praticamente e tentava contra-atacar. Se ele começasse jogando... Então, assim, acho que as pessoas não prestam atenção em alguns detalhes. Ele, como ele falou, isso é óbvio. Falei aqui ontem, não vão colocar uma foto do Everton Ribeiro na porta do CT com aquele risco vermelho em cima, assim, proibida a entrada. Não, ele é jogador do clube, ele ficou fora de um jogo no banco para que fosse feito um teste. Se ele não testar contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca, vai testar contra quem? Contra o Del Valle na Recopa? No Brasileirão? Não, ele tem que fazer agora.
Mas assim, se não testa, não testa. Ih, tem medo dos jogadores. Ih, não tira o Gabigol. Ih, não sei o que lá. Aí quando testa, não, o cara não pode sair. Por que não pode sair do time? Sai, entra no time, isso é a coisa mais normal do mundo. É o que eu falei, a visão anos 70, ela ainda impera demais aqui no futebol brasileiro, em parte na mídia e da torcida. Quando eu falo da visão dos anos 70, é lembrar de uma época que você jogava o Campeonato Paulista, o Carioca, que levava 6 meses, depois entrava o Brasileiro. Vocês acham que hoje não pode mais ter um time titular? Não tinha a Copa do Brasil, a Libertadores não era prioridade de ninguém ligava para a Libertadores. Isso é verdade. Você pega os públicos dos brasileiros na Libertadores dos anos 70, jogos com 7 mil pessoas, não se ligar. É incrível isso, fala isso. Ele diz que não sabe disso. Nos anos 70, o que valia era o Campeonato Estadual, que levava metade do ano, e o Brasileirão, que estava começando. Talvez por isso que nem os uruguaios tinham mais títulos, né? Exato, era outra realidade. Um dos maiores títulos da história do Corinthians é o Campeonato Paulista de 77. E era mesmo, importante pra caramba naquela época, não ganhava 23 anos, e era muito relevante. Valia tanto quanto ganhar um brasileiro hoje. Aquilo é uma página histórica do clube. E tantos outros estaduais importantes. Então, mudou. Tem muito jogo, calendário é diferente, tem mais viagens. Hoje você faz um jogo contra o Fortaleza, é carne de pescoço. Como é que era jogar contra o Fortaleza? Não jogava com o Fortaleza, a não ser que caísse na Taça Brasil, nos anos 60. O Brasileirão começa para valer como Campeonato Brasileiro em 71. Então, é preciso entender tudo isso. E as pessoas estão ainda pensando como se fosse naquela época. Ele ontem testou, o primeiro tempo foi muito ruim, péssimo. Eu não tinha nenhuma expectativa de que fosse muito bom também, porque eu acho que um time não vai sair do estágio horroroso em que se encontrava, ou que se encontra, e mudar em um jogo. Segundo tempo melhorou, acho que os jogadores ontem foram mais interessados, mais empenhados, segundo tempo desarmando mais, brigando mais pela bola, buscando o gol, tentando encontrar soluções, tanto que o Volta Redonda toma virada, porque ele não aguenta. Era muita pressão o tempo todo, o Flamengo atacando, e eles tentaram sustentar a vantagem, tentaram sustentar o empate, queriam um pontinho, e tomaram a virada, né? O Gabigol perdeu o primeiro pênalti dele pelo Flamengo com o goleiro defendendo a bola, porque até então tinha sido ou para fora ou na trave, né? Acho que é o 5º que ele perde pelo Flamengo, mas ele tem um índice muito bom de aproveitamento. Achei até que ele foi meio displicente. Não foi pênalti, na minha opinião. Acho que aquilo ali foi uma disputa por espaço. Ele tem um safadão e já se joga, levanta o braço. E o Bandeira, que coisa horrorosa, chama o árbitro e fala, olha, houve pênalti. E o árbitro foi lá e bancou, confiou no Bandeira, né? Não é um bom avalista esse Bandeira, tá? Não entende nada, porque aquilo não é pênalti. E o Gabigol perdeu, então não teve interferência no resultado. No Rio só tem VAR nos clássicos, né? Isso, é sensacional, né? Na Libertadores vai só na segunda fase. E no Carioca só nos clássicos. Esse jogo aqui é um jogo importante, tem VAR. É o custo. Esse aqui não tem VAR. Então não tem VAR em jogo nenhum, pô. É avacalhação. Isso acontece também na Copa da Inglaterra. Quando o jogo acontece no estádio que tem uma estrutura para a instalação das câmeras, tem VAR. Quando joga no estádio pequeno, não tem VAR. Então não é só aqui que tem essa bizarrice, São não. Paulo recua 2 anos no tempo. Também tinha isso. Só na primeira parte não tinha VAR, não tinha porcaria nenhuma. Eles alegam custo. Não, eu sei. Mas quando chegou não faz, porque senão são 2 competições diferentes, completamente diferentes. Com um recurso para checar e a outra parte não tem recurso para checar. Não dá. Muda o curso. E depois eles alegaram, como o Nilson falou, custo. Aí, quando se percebeu que não era custo o problema, aí eles alegaram que estádios não tinham condições de oferecer a montagem de todos os equipamentos. Não consegue botar um praticável ali para colocar uma câmera? Por exemplo, o estádio do seu SIC em Sorocaba. Esse tem. Não tinha esse lugar tem, peraí, pô, esse tem. Não tinha o SIC, pô. Então as coisas foram mudando, mas é exatamente isso, ou faz ou não faz. E dá pra tirar alguma conclusão, Mauro, dos testes dele de ontem? Assim, achei que no segundo tempo o time melhorou, eu acho que é bom ele ter essa opção, não é por um jogo ou meio tempo que você vai ver isso, o Gerson sentiu uma lesão, saiu, né? E aí entrou o Everton Ribeiro, mas eu acho que ele ter essa opção de jogar, ora o Vidal, ora o Everton, mudando um pouco a formação do time, pode ser importante, porque esses caras não vão aguentar jogar todo o jogo. O Everton vai fazer 34 anos. O Vidal já tem 35, não é isso? O Vidal é 36. Faz agora, faz 36 agora. Então, essa semana agora, semana agora em março. Somando a idade dos dois, dá 70. Quer dizer, os caras já estão aí numa idade que não vão aguentar esse pique da remada jogando todos os jogos. Então ele tem que ir buscando soluções. E faz 36 em maio. Claramente ontem ele jogou também para ter o resultado, porque você vê que ele não poupou muitos jogadores. Ele só fez uma troca de um jogador que vinha muito mal. O Everton Ribeiro vinha muito mal. Por quê? Porque ele precisava vencer. Ele sabia que precisava vencer. Agora, contra o Resende, no final de semana, vai meter um time reserva, vai fazer mais observações. O Cebolinha entrou no jogo, errou. Você vê que o Cebolinha fica tentando jogada individual para mostrar alguma coisa, né? Ele tenta passar no meio de 2, quando não dá.
É claro isso. Num lugar apertado que é pra trocar bola. Sabe que não vai passar ali. Não, o homem de raio-x, pô, aí fica tentando passar, não consegue. Aí ele dá assistência pro gol do Pedro, né? E o Gabriel de novo, né? O Gabriel perde o pênalti, mas ele faz os 2 gols, ele comemora os gols. Rascaeta no segundo tempo jogou bem. Mas errando muito passe. Mas os dois passes quando ele acerta é decisivo. Exato. Esse lance do Cebolinha aqui, ele que faz a jogada. Agora, assim, lógico, o Rascaeta quando ele acerta, vê tudo também, né? Mas ele erra muito. O cardápio todo. Ele está errando muito passe, porque a fase não é boa, entendeu? Inclusive está errando o passe que gera um ataque do adversário. Ontem teve uma jogada que quase foi gol do Volta Redonda, um passe que ele errou. No gol do Volta Redonda, também ele estava na jogada. E o gol do Awali, o segundo, começa com um erro de passe dele no ataque. Ele um passe até meio assim, displicente, aquele que dá meio com nojo na bola, assim. Ele erra, os caras armam o ataque e fizeram o segundo gol. Mas ele bota a bola pro Gabigol fazer o segundo gol, uma bola sensacional, por cima. A qualidade dele não se discute, mas a fase não é boa. Quando a fase não é boa, um cara de alto nível erra jogadas que não erraria e isso acaba tendo consequências, efeitos colaterais. Então, acho que assim, ele está tendo cuidados que o Paulo Sousa não teve com o elenco. Me parece que os caras correram bastante. Eu vi um time de segundo tempo muito mais empenhado do que naquela vergonha do final do primeiro tempo lá em Marrocos contra o Al-Ahly sábado. Porque foi uma coisa constrangedora. E o Gabriel, de novo, é o cara. Ele está se firmando como ele é o principal jogador e ele está mostrando uma liderança, uma maturidade que nunca teve. Né? Não só com relação ao comportamento em campo, mas ontem ele fez os gols, ele comemora muitos gols, assim, para dar, olha, ganha esse jogo. Tá levando a sério. Tô levando a sério ganhar esse jogo, pô. Não pode perder esse jogo para esse time dos caras aqui. Todo respeito à Volta Redonda. Aí ele sai de campo, vai dar entrevista à beira do campo e ele fala: desculpe o Campeonato Carioca, mas nós queremos ganhar a Recopa na terça-feira, que nós já perdemos 2 oportunidades de sermos campeões e temos que ganhar um título internacional. Ele tá no banner do Campeonato Carioca, falando que o Campeonato Carioca... Mas é isso, porra! É evidente que é isso! Eu achei aquilo sensacional. Os patrocinadores... Se dane, mas é isso, é a realidade. Conversa, ele não é marqueteiro, jogador de futebol, ele falou a real, é isso mesmo. Esse jogo é laboratório, sábado mais ainda. E depois, quando o Botafogo, também vai ter que ser um time misto, porque vai jogar terça, aí sábado tem um Botafogo em Brasília. E eu vou dizer, contra o Botafogo... Só clássico depois. Contra o Botafogo, ele tem que pegar alguns caras e nem viajar. Nem viaja. Porque o jogo é no Rio, depois do Carnaval. Eles viajam domingo, jogam terça de Carnaval lá em Quito. Aí voltam, vão estar de volta na quarta-feira, vão treinar durante a semana, sábado tem que jogar em Brasília, que o Botafogo é o mandante, lá no Mané Garrincha. Alguns jogadores, esses que não estão na melhor forma, que são importantes, nem leva. Deixa no Rio treinando. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira tem um jogo. No Maracanã. Nem leva, mas é o clássico. Se dane que é o clássico. E depois tem Vasco e Fluminense. Isso, aí já é mais tranquilo, que já acabou a Recopa. Aí você só tem o Campeonato Carioca, depois lá na frente, que vai ter a Copa do Brasil brasileiro. Acaba essa parte mais cabeluda do campeonato, com jogos aí que são importantes. O Vasco é dia 5, que é um domingo, o Fluminense é dia 8, que é uma quarta-feira. Mas entre a Recopa e o Vasco vai ter 5 dias, sem viagem. E o Fluminense mais 3 dias, mas aí eu acho que ele já fica um pouco mais tranquilo. O time está virtualmente classificado, né? Voltou à liderança, tem um jogo a menos. É uma situação muito tranquila no campeonato, é o único que não perdeu. E acho que é importante isso também. Ele tem tido cuidados que o Paulo Sousa não teve. O Paulo Sousa bateu muito de frente. Foi mudando tudo na base da pancada. Vai mudar aqui e tal, blá. Ele está sendo mais cuidadoso com isso. Mas a dificuldade de compreensão das pessoas de que o Everton Ribeiro não foi barrado, que a escalação desses 3 homens no meio campo, pode até chamar de volante, chame como quiser, não significa uma preocupação defensiva. Pelo contrário, são jogadores técnicos que têm bom passe, que marcam e que jogam quando estão bem. Mas eles não estão bem. Esse é o sério problema E ele mudou muito o time no segundo tempo, soltou para tentar ganhar o jogo. Né? Agora, o caso do Cebolinha, eu acho que ele precisa de uma sequência até para ele ter confiança. Ontem, assim, teve uma hora que até meio constrangedor. Você vê que o cara quer fazer uma jogada individual para chamar a atenção da torcida da imprensa, para mostrar, olha, eu posso fazer. Acabou que ele deu um passe para gol ali, que é um jogador que não tem sequência de jogo. Mas para ele jogar, tem que mexer no tal do quarteto. E esse quarteto parece uma coisa assim, sabe? Intocável. Não pode sair um, pode sair o outro, pode voltar. Quem não pode sair nunca, a não ser que precisa ser preservado, é o Gabriel. Até o Pedro está atrás dele na fila. O Gabriel não pode ser de jeito nenhum. Ele está se tornando o jogador mais importante do que já. E ontem ele chegou a 142 gols. Como você falou, está no top 10 alcançou agora. O Índio, né, que é o do 10º do ranking, Se ele fizesse o pênalti, ele passava o Índio. Exato, teria passado o Índio. Ele agora vai em busca dos outros que estão à frente dele. Tem Zizinho, tem Bebeto. Os 5 primeiros, Mauro. Zico com 509 gols. Aí não vai chegar nunca. Não vai ser alcançado. Dida com 264 gols. Que era o ídolo do Zico quando o Zico era moleque. Henrique
Esse eu não sei quem é. Henrique Frade jogou na mesma época, anos 50 e 60, contemporâneo do Dida. 216 gols. Os dois jogavam juntos e os dois aparecem entre os 3 maiores goleadores. Meio que dividiram esses gols aí, o Henrique e o Dida. E aí, Pirilo. Que é dos anos 30, maior artilheiro do Campeonato Carioca, né, pelo Flamengo na história, 39 gols. Eu acho. Com 204 e o Romário com 204. Eu não sabia que o Romário estava entre os 5, não. O Romário fez muito gol. Eu não sei se ele alcança... Se ele ficar no Flamengo muito tempo, eu acho que o Gabriel tem tudo para permanecer muito tempo no clube, ele vai alcançar essa turma dos 200 gols aí. Eu acho que ele chega na terceira colocação. 216 eu acho que dá. Né? Tem o Dida com 264, mas agora 216. Essa turma toda que está aí, ele vai atropelar esse pessoal todo. Passa o Bebeto. Esses que estão acima dele aí, Bebeto, Zizinho, já. Aí ele já vai passar, né? Esse pessoal ele vai passar. Mas eu ouvi, viu, Mauro? Eu ouvi você falando agora aí, mas eu ouvi uma declaração do Vitor Pereira interessante, que ele falou, olha, do meio para frente nós temos jogador que decide mesmo, uma alta qualidade, jogador que eu não tenho que me preocupar não, porque até reforços nós vamos ter, ele citou o Bruno Henrique, que poderia voltar. Eu tenho preocupação, sim, com o sistema defensivo do Flamengo. Ele falou exatamente isso. Falou, eu tenho preocupação em arrumar a casa lá atrás, porque nós estamos muito vulneráveis. Eu acho que o principal é os jogadores de frente marcarem mais. Dos times da Série A. Eu acho. O Gabigol marca. Agora o Pedro não marca. O Arrascaeta marca pouco. O Flamengo tinha um jogador. O Flamengo tinha um jogador que, na minha opinião, era um jogador chave ali de marcação, que era o João Gomes. Sim. Esse menino ele fazia uma função no meio-campo do Flamengo, ele fazia o jogo do Thiago Maia crescer, ele fazia até a Arrascaeta ficar mais à vontade para armar. Esse rapaz aí, os caras falaram, pode deixar que esse é um leãozinho. Ele era um leãozinho, Vamp, você que jogou naquela função, só que é impressionante a versatilidade desse João Gomes. Eu acho que ele vai se dar muito bem na Premier League, no futebol inglês, tem tudo para ser um grande jogador lá na Inglaterra. Então o Flamengo, pelo que o Vitor Pereira falou, ele tem essa preocupação no sistema defensivo. E com o Gerson jogando pouca bola, e com o Vidal, que eu acho que é um ex-jogador, ele não vai arrumar casa. O Vidal eu entendo que é um ex-jogador. Mas o Gerson não. O Gerson, se ele entrar em forma, ele é o Gerson é um cara que ele pode voltar a jogar. É novo, o Gerson é novo. 25 anos. O Gerson é novo, ele pode voltar a jogar. Agora, com o Vidal, eu entendo ser um ex-jogador de futebol. O Vidal é um cara para compor o grupo ali. Como é que é? Foi roubar umas alcatas lá no Flamengo. Eu acho isso. Eu acho que ele foi roubar umas alcatas no Flamengo e ele não tem mais nada a oferecer. Entendeu? Não é um jogador. O Flamengo tem que arrumar o substituto pro João Gomes. E isso não é fácil. Isso é complicado. Tem que garimpar um jogador com a característica do João Gomes. Aí sim a casa pode ser arrumada. Agora, Vamp, a gente até fala, né? Eu falo, você já falou. O Gabigol é marrento? Agora, dentro de campo, é impressionante o que esse cara faz no Flamengo, porque a produção levantou lá, a média de gols dele por ano são 30 gols. A média. Média de 30 gols por ano com a camisa do Flamengo. E eu sempre falo isso. O Gabigol nunca teve uma má fase no Flamengo. Isso é impressionante. Um cara que joga na frente, não ter uma má fase em 4 anos de clube... É gol decisivo, né? É impressionante. 4 anos de clube, o cara não teve uma má fase. Aquela fase de você falar, caraca, a bola do Gabigol não entra, caramba, ele tá jogando mal. Já teve ali, 3, 4 jogos. Agora, é muito impressionante, né, Vamp? Um jogador de frente, que é o cara que depende de gol, ficar 4 anos com essa regularidade, sendo o principal jogador do time e conquistando o título. Isso tudo, Tico. O meu passa falou assim, pô, como é que você vê tudo? Passa, eu cheguei em casa ontem, às 14h45, professor, aí peguei meu papá, dei aquela descansada, quando deu 4h30, 1h30 de berço. Você pegou o quê? O teu papá. O papá, né? Senão não aguenta essa maratona. Peguei o papá, 1h30, já vi lá Arsenal e City. Aí vazio. Vazio. Ontem tava. Dia de quarta-feira é vazio porque é free. A temporada é grande, é muito jogo. Do Gabigol, cara, eu acho que é um cara que é titular do Flamengo. O Flamengo não é qualquer time do mundo, não. O Flamengo é um gigante, né? E o Gabigol decide, é um cara que decide. Ontem mesmo fez 2, né? E tá pensando, tá diferente, né? Depois que ele botou a 10, você vai conversar lá. Tá melhorando muito, até nas condutas, assim, né? Mas eu gosto de ver a conduta em si é dentro de campo. Eu gosto do Gabigol, eu sou suspeito de falar que eu falava antes da Copa, né? E eu avisei pra ele que ele não ia. Lembra que eu falava aqui no programa, senhor? Você falou, ele não vai porque o Tite não gosta dele. O Tite não gosta.
Falou pra um amigo nosso que me contou, eu contei no ar. Contou, conta, né, Vamos? Contou, Vai ficar guardando programa de ali. informação. Ele tem mais uma virtude, eu queria só acrescentar tudo que foi dito sobre ele, que parece que é um jogador que tem antipressão. Ele não se importa Tá nem com aí. pressão. Você pode gritar, pode jogar em campo adversário, pode pegar no pé dele, se for uma crítica específica, o estádio todinho xingando o Gabigol. Ele não está nem aí. Eu acho que isso, para um atacante, é extremamente importante. Ele não diminui quando está fora de casa. Em casa, então, não conta. Né? Mas eu acho que realmente essa é uma virtude importante dele. Programa de informação aqui, não sei se está aí na pauta aí, né? Saiu aqui agora que o Barcelona... Você vai falar isso, não? Mas não sei, pode O falar. Barcelona pode perder, ser rebaixado no Campeonato Espanhol, agora na temporada, que pagou 6 milhões ao cara da comissão de arbitragem. Olha aí, ó. Saiu aqui agora. Olha aí, não tem... A gente vai colocar isso em pauta. Então é isso aí. Mais um vídeo aí. Não tenho muito o que falar. Já falaram praticamente tudo, né? Sobre Flamengo. Gabigol aí que entrou pro top 10. É aquilo. Minha visão, rapidinho. Só pra gente terminar aquilo aqui. Gabigol é um cara que não sente pressão. É um cara super decisivo e é aquilo, né? Como ele já chegou a falar. Gabigol, se não me engano. Ele é um jogador predestinado. Tem aqueles jogadores craque da bola que nasce para fazer gol praticamente em toda decisão, como o Cristiano Ronaldo, o Messi, essas coisas. Aqui na América do Sul é o Gabigol. É incrível a capacidade dele. Ele não viveu um momento ruim ainda no Flamengo, uma fase ruim. Fase ruim em qual sentido? Um semestre, 6 meses jogando mal. Até isso, esquece, não. Eles comentaram também sobre a média de gols por temporada do Gabigol nesses últimos 4 anos de Flamengo, né? Uma média de 30 gols por temporada. É uma média altíssima que praticamente nenhum atacante de vários clubes aqui brasileiro consegue fazer, talvez em 3 anos, entendeu? Tem atacante no futebol brasileiro que às vezes demora 3 temporadas para fazer 30 gols. E o Gabigol, nesses últimos 4 anos, conseguiu manter essa média. Então não é qualquer jogador. O Gabigol é um jogador predestinado, sim, a jogar no Flamengo, vamos dizer assim, a jogar no Flamengo. E essa sua carreira que tá na metade entre aspas, né? Vamos dizer que tá na metade, né? Geralmente ele deve jogar aos 35, por aí. Não tá na metade, ele tem muita coisa pra fazer no Flamengo se ele continuar. E aquilo, ele, pra mim, pode se tornar... Ele chegar ali no top 5 tranquilamente dos maiores artilheiros do Flamengo. Se vai chegar, isso vai depender muito dele. E ele continuar no Flamengo, óbvio, né? Então, é aquilo. Não tem muito o que falar do Gabigol, é só elogio. Óbvio, às vezes ele... Daquela moleza assim, sei lá o que. Eu concordo com o Mauro que ele foi meio displicente nesse pênalti aí. Mas aconteceu e eu discordo do Mauro, que pra mim foi pênalti sim. O cara empurrou ele e a bola praticamente não tava... Tinha acabado de entrar em jogo, né, a bola. E eu acho que era pra ser expulso. E no lance do Vidal também, acho que era pro Vidal também ser expulso, não foi expulso, né? Então o árbitro errou lá no pênalti, não dá vermelho pro cara. E errou também, não dá vermelho pro Vidal. Então faz parte do jogo aí. Mesmo assim, 11 contra 11 do Flamengo no segundo tempo. Jogou bem, vamos dizer assim. Apresentou um bom futebol com a entrada do Everton Berilli, apresentando novas dinâmicas. Um pouco de volume de jogo ali. Pra conseguir martelar a defesa adversária e conseguir meter 3 gols, né? Então o Gabigol é um cara que a cada ano tá evoluindo como jogador, como pessoa em forma geral, fora de campo. Fora de campo o quê? Quando acaba o jogo, ele vai nas suas entrevistas coletivas e depois que ele assumiu a camisa 10 do Flamengo, ele percebe que é uma obrigação que ele tem de manter o zelo da camisa 10 e a maturidade que o Gabigol tem, ele dando as entrevistas, deu pra perceber que a camisa 10 aí ele fez muito bem. O nome Zico naquela camisa tá fazendo ele muito bem, sinceramente. Só você olhar as entrevistas coletivas do Gabigol ano passado, temporada passada, ano passado
e ano retrasado para esse ano, né? As entrevistas coletivas dele. Né? Então, o Gabigol, sinceramente, ele evoluiu muito como jogador, né? Hoje ele atua em algumas posições diferentes do que só lá dentro da área. E até nas entrevistas coletivas, ele se tornou no líder após a saída do Diego Alves e Diego Ribas. Né? Tamo junto. Valeu! Valeu! Deixa o like. Olha lá, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o canal. E é isso aí. Valeu! Ó, ativa o sininho. E depois sai para comemorar com o Cavalinho do Flamengo. E tamo junto. Valeu!